hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para falar com a gente, nos dar aqui uma aula sobre análise de ciclo de vida. E fiquei muito feliz que o professor Clândio aceitou meu convite de conversar sobre o livro no geral, mas principalmente sobre o tema da análise de ciclo de vida, porque desde que eu conheci ele numa jornada Nestro, aqui em Porto Alegre, nossa, fiz, assim, várias anotações na palestra dele e aprendi muito, e eu acho que ele traz muito questões e dados também do Brasil, porque no livro a gente infelizmente tem muitos dados dos Estados Unidos e globais, mas a gente tem que ter então essa visão aqui mais nossa. Então o professor Clândio vai se apresentar aqui, que tem um currículo bem extenso, mas primeiro, Clândio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz e muito honrada com a tua participação nessa minha série aqui de conversas. E eu que agradeço, Olivia, pelo convite, participar. É uma honra e uma alegria muito grande tu ter pensado em mim para poder contribuir com algumas informações, né, nessa série que tu está produzindo, que é importantíssima para esclarecer, né, a todos aqueles que vão nos ver, né. Exato, exato. Bom, e começando já com essa talvez no geral, né, mostrar aqui para o pessoal, para quem por acaso chegou nessa conversa e não viu as outras, a gente está falando. Minha formação, eu sou formado em zootecnia, né, lá pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje estou há 13 anos, praticamente, já aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, né, na Universidade Federal da Grande Dourados. Mas a minha formação é em zootecnia, fiz meu mestrado também na área de zootecnia, na área de conservação e manejo de forrageiras. Sempre trabalhei com gado de corte durante muitos anos, foi e continua sendo a minha paixão, né? Pecuária de corte sempre foi algo que me atraiu muito. E aí eu tive umas experiências ao longo desse tempo, né? Eu, depois que fiz o meu mestrado, eu queria me especializar mais na área de pastagens e como otimizar a pecuária e como ser mais eficiente. Passei um tempo na Nova Zelândia, na Austrália, aqui para nós que somos do Rio Grande do Sul, na época que eu estava aí, né? E atuando Uhum. aí, era o que tinha ali mais assim importante como referência, né? Para manejos eficientes de pecuária de corte, né? E depois disso fui para o mercado, trabalhei praticamente 19 anos no mercado com pecuária de corte, né, além de outras atividades. E depois, por questões assim de sucessão familiar, saí fora do negócio da família e voltei a estudar depois de 19 anos que eu fui fazer doutorado, Olha, né? que Aí, legal. antes disso, até eu fui fazer um MBA, né, na Unisp, lá em Santa Cruz do Sul, em agronegócio, lá que eu conheci alguns professores da URGS, onde tinha o doutorado em agronegócios, né? E aí me interessei e acabei indo para lá, fiz o processo seletivo e ingressei na URGS, né, fazer o doutorado. Mas foi uma bela experiência, porque para quem estava quase 20 anos fora dentro da academia e sem sentar numa cadeira, né, voltar a estudar de novo foi um desafio, mas foi muito bacana, né. E a experiência toda que eu tinha de mercado foi maravilhosa, porque consegui, hã, conciliar, né, a experiência com todas aquelas teorias que a gente estuda dentro de uma universidade, de uma Que academia. Então foi claro, isso muito bacana, claro. né. E foi dentro da própria do doutorado, na realidade, né, hã, que eu fiz uma mudança radical, porque o meu projeto para entrar no doutorado é sobre a cultura organizacional dentro das cooperativas do Rio Grande do Sul, né. Nada a ver com o que eu acabei fazendo depois, porque Aham. daí numa disciplina do professor Homero Davis lá, que já se aposentou, né, a gente via quais seriam os hot topics, aqueles pontos, assim, aquelas questões, assim, que se está discutindo no momento, e lá que eu descobri a tal da avaliação do ciclo de vida, né, ou em inglês, como se chama, o Life Cycle Assessment. Uhum. E aí eu, pela experiência minha de muitos anos na pecuária, digo: "Pá, mas isso aqui é um nicho de mercado maravilhoso para a pecuária do Rio Grande do Sul", né. Porque uma pecuária praticamente a campo, né, com nossos campos nativos maravilhosos em termos de diversidade de gramíneas e leguminosas que nós temos, né, ao longo do ano, né. E isso aqui provavelmente, viu, imaginando na minha cabeça quando eu vi a primeira vez, né, deve ser uma carne da minha tese, e isso, culminou, na verdade, assim, que eu fui apresentar esse trabalho num congresso na Itália, né, que se chama o LCA Food, que ocorre a cada 2 anos, que é o principal congresso que existe na nossa área de ACV.
Uhum. E lá eu apresentei o trabalho e, coincidentemente, quem estava assistindo a minha apresentação era a editora-chefe do Journal of Cleaner Production, que é um dos principais periódicos que existe na nossa área, né. E depois de ter feito a apresentação, ela até fez algumas perguntas, mas 2 semanas depois eu recebi um e-mail dela convidando para publicar o artigo no periódico deles, no Journal of Cleaner Production, né. E foi daí que Nossa. começou a decolar, na verdade, assim, os meus trabalhos e desenvolver outros projetos, outras pesquisas, né. E acabei Sim. então aí construindo ao longo desses anos aí, essa minha carreira de pesquisador, né. Hã, tenho vários artigos publicados nessa área, em relação às emissões de gases de efeito estufa, que se restringe à pegada de carbono, vamos dizer assim, né. E são os, do Brasil, são os trabalhos mais citados que existem no mundo, são alguns dos trabalhos que eu fiz, né. E isso me levou depois a receber outros convites, sou hoje consultor da FAO, né, da ONU, né, para Uhum. aprender algumas coisas nessa área. Fui convidado 2 vezes para ir lá na FAO, na Itália, para ajudar a construir um guia do uso de aditivos alimentares para animais, envolvendo a avaliação desse ciclo de vida. Olha, E que eu tenho legal. trabalhado, pesquisado com isso, essa é um pouco da minha história, né, só para me apresentar um pouco, assim, Nossa, antes de é, não ia entrar no conseguir assunto. te apresentar todo quando a gente fala o currículo, né, é ali só o título às vezes, mas olha Isso, o que tá por trás, olha a tua trajetória. Nossa, que legal, Cláudio. mas E eu foi bacana, lembrei foi agora legal. Aquela coisa assim, muito legal. o universo conspira a favor da gente para as coisas acontecerem, né. Sim, sim. E tu sabe que quando tu mencionou a primeira vez agora que tu mencionou a Itália, eu lembrei que quando eu fiz, eu usei bastante uma literatura da análise de ciclo de vida no avaliação no meu TCC, na época da graduação, que eu fiz sobre calçado aqui na região do Vale dos Sinos, e era o Sim, Manzini né, lá da Itália, aham, os 2 que tem ali o isso. livro, eu me lembro que eu usava aquele livro, usava e lia bastante. Mas que legal, nossa, É, foi lá e assim, para hoje é legal que tem muita informação disponível, né, mas há muitos anos muito. atrás. Se tu pensar lá em 2010, 11, tinha muito pouca Isso aí, informação, muito pouca mesmo. exato. É, É, eu me formei em e é pouco 2010, tempo, eu né, me lembro também é pouco tempo, mas assim, o que evoluiu exatamente. mas que Bah, legal. muito. E muito, né, evoluiu muito. E tu lembra quando foi a primeira vez que tu viu, assim, essa questão do livro aparecendo por aí? Foi alguma indicação de alguém, assim? Pois é, na Ou verdade, eu acho que o livro que ele até, pelo que eu me lembro, acho que foi até com as tuas primeiras postagens, Lívia, que eu com comecei a os ver a questão do livro. Com aham, os infográficos, com os justamente. infográficos. Comecei a achar muito bacana, muito legal, né. Comecei a replicar tuas publicações, né, que eu acho que são importantíssimas, né, encaminhar para Obrigada. outros também. E foi ali que nasceu, na verdade, assim, a minha curiosidade depois em ler o livro, entender e ver, assim, o que que tá por trás, né, do livro, que é levar a informação para o consumidor para ter um conceito mais adequado do que a pecuária é, como é que ela contribui e o que que ela pode contribuir, né, para o meio ambiente. Acho que Exato, essa exato. é o que um dos fatores mais importantes, né. É, é verdade. E se nós fôssemos olhar, principalmente até dando um exemplo do nosso tema aqui, do teu tema dessa avaliação do ciclo de vida, imagina todo um amplo leque aqui de literatura, de conhecimento, que às vezes ali no livro aparece um pouquinho, está bem condensado, mas as pessoas já têm uma noção. Lendo ali, já se Sim, sem sai pelo menos com o dúvida. mínimo do mínimo. Então acho que é algo legal, assim, como eles conseguiram realmente condensar, como tu disseste. E o importante assim também, né, Lívia, é a gente trazer essas informações que tem no livro e até outras coisas mais, né. Porque a gente fala tanto É. hoje, né, assim, do impacto ambiental da pecuária e das emissões, né. Mas não é só o impacto ambiental em termos de mudanças climáticas, que pode ocasionar alguma coisa ou não, né. Mas também outros impactos que tem, né, tem problemas, assim, que ocorrem de eutrofização de águas, acidificação de solo e outras coisas, que tudo É, fazem parte de um impacto que a gente pode atuar, porque existe tecnologia hoje, né, assim, à vontade, dá para se dizer, que a gente pode usar uhum, técnicas aí, aplicar esses manejos, essas mudanças de próprio uso de insumos, tudo,
que a gente pode ter uma pecuária aí que praticamente não impacte o meio ambiente, dependendo do nível de tecnologia que tu estiver usando, né, e do sistema de Uhum. manejo que tu for utilizar. Então essas coisas que Claro. a gente tem que evoluir e conversar um pouco sobre essas coisas também. Exato. Não, perfeito, perfeito. Então eu acho que agora a gente pode talvez eu coloque aqui o infográfico na tela para quem estiver assistindo ter uma ideia do nosso da nossa do que a gente quer conversar aqui, e talvez antes de Isso, né. especificamente falar, tu pode explicar o que seria essa avaliação de ciclo de vida? Para quem nunca ouviu falar do termo, quem ainda não leu o Posso, livro. posso. Isso, isso. A avaliação do ciclo de vida, na realidade, é uma metodologia, alguns chamam de uma ferramenta também, né, hã, normatizado pela ISO 14.040 e 14.044, né, que trata o quê? Da gente mensurar o impacto ambiental de um produto ou de um serviço, né, que eu queira avaliar, desde a extração dos insumos que eu vou utilizar para obter um produto X, né, até a disposição final desse produto. Vamos trazer um exemplo aqui para nossa pecuária de corte, né. Vamos Uhum, imaginar então que eu faço uma pecuária onde eu cultive pastagens, de aveia, de azevém, seja qual for, né, ou até outros tipos de pastos. Então, o que que eu uso para preparar essa área, né? Eu vou precisar de insumos, ou seja, de fertilizantes, né? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente, né? Posso ter que fazer calagem, né? Então, onde é que saíram esses insumos, né? Por exemplo, pegar no fósforo, veio da onde? Veio de uma rocha. Então, essa rocha teve que ser extraída, teve que ser moída, teve que ser transportado esse pó. Então, para isso, eu usei o quê? Eu usei lá equipamentos, caminhões, maquinários que estão consumindo diesel para carregar essa rocha de um lugar para o outro, né? Então, esse diesel, a gente começa já a computar as emissões de CO2 que ocorrem desse diesel, que vai ser alocada ali parte para esse adubo, né? Para esse fosfato. Depois eu tenho lá também dentro lá, esse fosfato chega numa rocha de dimensão grande, eu tenho que moer todo ele, deixar ele bem fininho. Então vou usar uhum, provavelmente equipamentos elétricos. Essa eletricidade também ela é computada, porque está vendo de uma hidrelétrica, também está tendo emissões lá. Então a gente vai alocando, trazendo um pouquinho dessas emissões uhum, para ver o que vai contribuir para aquele fosfato, como exemplo ali. Depois tem que tirar aquele fosfato de lá, levar para uma distribuidora, até chegar na fazenda, e eu vou somando todos esses consumos que vão tendo. Lá na propriedade eu vou ter que ter um trator para poder fazer a aplicação desses fertilizantes, então quantas horas eu levo para aplicar num hectare. Então isso tem um consumo de diesel por hectare aplicado. Então tem que uhum, também somar isso. E isso tudo depois a gente soma de que maneira? Isso tudo para produzir um valor X para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, se eu sei qual é que uhum, é o impacto daquela pastagem, se o animal está então, por quilo que ele está consumindo, ou por quilo não, vamos falar de outra maneira, pela quantidade de pasto que ele come, para botar 1 quilo de carne, então eu sei qual é o impacto da produção de 1 quilo de carne. Grosseiramente explicando e falando assim, de uma aham, forma bem, tá? Então é assim que a gente faz a mensuração, né, dessas emissões que ocorrem. Aí esses animais para produzir 1 quilo, vai ter aí então a gente vai somar a emissão do pasto, vai ter a emissão da fermentação entérica desse animal, vai ter a emissão dele que mesmo. ocorre do dejeto desse animal. A gente vai Uhum, somando todos esses contribuintes, vamos dizer assim, para ter um valor final lá de que para produzir 1 quilo de carne, eu emito lá 6, 8, 10 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne. E é assim que a gente faz esse trabalho de mensuração das emissões, né. E da aí depois a gente avaliação. pode evoluir até para a questão também de balanço de carbono, e é o fundamental, porque esses espaços também sequestram CO2 da atmosfera. Então, entre aquilo que é sequestrado e aquilo que é emitido, o que que ocorre nesse processo? O que que sobrou realmente de impacto ambiental? E Uhum, aí a gente caminha nesse exato. sentido. Então aí vai por isso que entra no infográfico aqui, né, as emissões do ciclo de vida, né. Tu vai ver ali na figura, Exato. tu tem lá, eu não tinha nem olhado para ela, mas eu eu falei sobre Você isso já foi ali na falando, verdade. exatamente. Os insumos, a semente que é utilizada, o animal lá, ó, tem o arroto do animal, O né, que arroto. está emitando, não é pelo pum, é pelo arroto, né. Então tu tem lá os dejetos, que é o estrume do animal, aí depois que vai para um frigorífico, né, que também tem o Uhum, processo de emissão, porque tu tem maquinário, tu está usando energia elétrica, então isso aí está impactando também. Então eu tenho que fazer essas sim. alocações para aquela quilo de costela que eu vou fazer no churrasquinho ou aquela picanha, né. Então tem que se ir computando essas coisas.
E aí, se for o mesmo caso, se for a carne, se for o leite, seja como for, o processo é o mesmo, né, É o até eu mesmo. fazer É, o uso. E aí vem é, aquela outra questão importante também, né, Lívia, dentro do infográfico ali. Uma coisa são essas emissões que ocorrem dentro do ciclo da natureza, né, e outra coisa uhum, são as emissões que ocorrem, por exemplo, fora do ciclo, até como a extração de petróleo, né. Então são emissões diferentes, né, e coisas que é muito importante a gente frisar, assim, para quem quer entender um pouco melhor, em ACB, a gente chama assim que nós não podemos comparar coisas incomparáveis, né. As pessoas têm mania de dizer assim: "Ah, é, mas tu vê, ó, mal está emitindo tanto de CO2 equivalente, um carro emite tanto". Eu não posso comparar produtos com funções diferentes. Qual é a função da carne? é, Produzir proteína, produzir alimento. Qual é a função de um automóvel? Transportar pessoas. Eu só posso uhum, comparar produtos que tenham a mesma função, senão não tem lógica nenhuma claro, fazer isso, né. claro. Então, a gente tem todas essas coisas aí pensando. Exatamente. E uma coisa que eu acho que tu pontuou bem aqui, Clândio, é o seguinte, essa complexidade, imagina, tu vai lá no mineral que vai para o insumo, que vai para o pasto, para as pessoas verem ali, né, aquele pastinho ali crescendo, então olha o que que Isso. foi contabilizado. E no transporte, um tipo de análise completa dessas é muito complexa. Então ela Sim, tamanho essa complexidade da extração do metal para fabricar um carro e um navio e um justamente. avião, então não existe esse tipo de análise tão completa assim. E o que que aconteceu? Eu acho que a grande sacada desse infográfico, que é o legal de demonstrar, é que eles colocam aqui em cima que normalmente é dito essas coisas: "Ah, não, mas o todo o setor de transporte não emite tanto quanto o gado", porque eles comparam o Isso. 14 lá de É. cima do gado, da pecuária, Aham. com aquele de emissões diretas do transporte, que seria, na verdade, só a emissão ali de ligar o carro e aquela gasolina, aquele diesel ser queimado. Por quê? Porque não existe o Isso, ciclo de vida completo. Então, assim, é injusto essa justamente. comparação. É justo. É super E até injusto. assim, né, Lívia, a gente fala tanto em emissões, emissões, emissões. Tá, mas o que que me dizem as emissões? Elas me dizem algumas coisas, temos me levam a alguns indicadores, né. Então, em função dessas diferentes emissões que ocorrem, dependendo como esses animais são produzidos, né, em função do nível de tecnologia que eu uso, né, eu posso ter emissão de 8 quilos de CO2 equivalente, eu posso ter emissões de 6 quilos, eu posso ter de 12 para cada quilo de carne, dependendo da tecnologia que estou usando. Eu posso ter emissão negativa. Nós já temos trabalhos nesse sentido, né? Inclusive conduzidos aí com o pessoal, ali com os colegas da URGS, Porto Alegre, né? É verdade. Que vai sair dentro em breve, vai esse trabalho publicado, é até a tese do aluno que eu estou orientando, né? Ai, que Que deu legal. negativo em campo nativo. O que quer dizer isso? Que houve mais sequestro do que emissão quando tu E faz o balanço, né? é, Então, temos tecnologia para isso hoje, né. Claro, nós temos é. uma diversidade imensa no Brasil, né, de diversos tipos de produtores, uns têm mais conhecimento que outros, nós temos que levar esse conhecimento para os produtores, né, já existe há muito tempo, Sim, mas a gente tem que fazer o esforço contínuo de estar levando essas informações. Então, qual é que é a sim. questão, assim, ó, não é só pensar em emissão, ou seja, nós temos que pensar no momento que a gente tem que pensar em balanço de carbono. Aí tu vai dizer assim: "Tá, mas como é que estão essas métricas hoje para a gente mensurar sequestro de carbono? E o que que vai ficar fixado no solo?". A gente está estudando isso, né. Existe um INCT, que é Agricultura de Baixo Carbono, que eu faço parte também. Somos vários pesquisadores no Brasil inteiro trabalhando nisso, né, no mesmo grupo, e alguns do exterior Uhum. também, que a gente está desenvolvendo as métricas, né, para ter o quê? Para ter fatores de emissões nacionais, fatores de emissões regionais e até fatores de emissões locais, né. E fatores de conversão também no mesmo sentido. Porque o que que a gente faz hoje? Até estava vendo ali, ó, aí fala setorial, abordagem setorial do IPCC no infográfico. O IPCC Uhum. é um guia que serve de referência para algumas metodologias de como se deve calcular e traz alguns valores, mas mesmo assim ele é muito genérico, né. E nós temos É. especificidades muito grandes dentro do Brasil, né, e dentro das diversas regiões do Brasil.
Porque tu vai pensar, Uhum. tem tanta coisa que influencia em emissão de gás de efeito estufa, como também em sequestro, depende do tipo de solo, se é um solo mais arenoso, mais argiloso, né, depende da precipitação, qual é o nível desse impacto, que tem situações, como eu falei, que a gente já comprovou que nem sequer existe, né, pelo contrário, ele está contribuindo para tirar CO2 da atmosfera. Quem diria, Exato. pecuária fazendo isso, né, dentro desse contexto todo. Então são várias questões que a gente tem que refletir sobre isso, né, porque essas informações que vão nos dar clareza e mais certeza em cima dos dados que a gente vai estar divulgando. Claro. Não, excelente. E uma coisa, pelo menos é a impressão que eu tenho de ver as pessoas falando, ou às vezes a impressão que as pessoas mais de fora, assim, que não têm nenhum contato, nunca viram nada mais do campo, é que essas informações elas chegam, parece meio que atropelando, assim, a gente nem tem direito às metodologias ou algo para se defender, Isso. e já estão atropelando, já estão, né, tacando ali como se fosse a vilã e o problema. Então eu acho que realmente tem que ir com calma e é tão complexo esse tipo de análise que, poxa vida. É, a análise ela é complexa, né, assim, Lívia, e não é só essa questão também, tu falou agora, tu puxou essa outra ponta, assim, né, do problema, dessa pressão tão grande que existe. Só não Uhum. podemos esquecer que nós somos um dos principais players do mercado mundial, né. E isso É. incomoda muitos países. E queira ou não queira, sempre que existe o que está por trás, pelo menos no meu ponto de vista, posso estar equivocado, né, sempre existe muitos interesses econômicos, né. E aí Uhum. então, essas coisas elas andam juntas, né, questões ambientais e econômicas, né, na no sentido da pressão que existe, né. Exato. Então, a gente tem que pensar, assim, que nós como vamos trazer um exemplo, 2010, por exemplo, quando eu fui lá apresentar o trabalho na Itália, era o pessoal da Ásia, pessoal da Europa, né, de outros lugares, baixando a lenha no Brasil, né, no impacto ambiental que o Uhum. Brasil causava com produção de insumos, produção de aves, com pecuária, né. E eu olhando aquilo ali, né, e dizendo: "Pô, nós não temos um número para mostrar para esses caras, tio. A gente tem que ficar quieto, nós não temos nada", né. E aí que quando eu voltei, e aí começou uma onda também em cima disso, a gente produzir esses números para poder nos defendermos, né. Porque vai pensar assim, ó, 2010, se dar um exemplo na época, assim, ó, tinha trabalhos internacionais, trabalhos da Europa principalmente, de pessoas de renome, pesquisadores de fora, né, que não conheciam, né, a realidade brasileira, né, falando em emissão por quilo de carne no Brasil de 38, 40 quilos de CO2 equivalente. E hoje, nossos Pois é. trabalhos, a gente já mostra média de 8, 10 quilos, né? Eu Ou até seja, vou ver praticamente aqui. 30 quilos, né? Claro. Não, eu até vou ver E daqui a aqui, porque eu lembrei. Pode pode falar. falar. E daqui a pouco nós vamos ter dados aí, e a pesquisa propicia isso, né, Lívia? Que nós vamos, como eu já comentei, que nós estamos sequestrando mais do que está emitindo. Isso aí, E essa isso pode aí. ser a realidade de muitas regiões do país, né. Então a gente É. tem dados para isso, né. Eu tenho vários alunos de mestrado, doutorado, que já conduzi as pesquisas com eles, né, não só em pecuária, mas em outras áreas também, mas especificamente da pecuária, a gente tem dados de 4 quilos de CO2, aqui mesmo para o centro-oeste do país. Então tudo depende da Sim, tecnologia que tu usa, né, do manejo que é feito, pressão de pastejo em cima das áreas. Não é uma exato. coisa simples, mas é uma coisa que é viável de se levar esse conhecimento para o produtor, né. E Perfeito. aí, desmistificar essa questão de que a pecuária é um problema, na verdade não é, ela pode ser uma baita de uma solução, né. E eu acredito que sim, se nós Exatamente. pensarmos, o número é meio controverso, mas vamos usar 40 milhões como referência. Se nós pensarmos que nós temos 40 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, e que isso pode vir a ser utilizado, por exemplo, com o ILPF, que a pecuária está metida no meio, quanto que nós vamos Uhum. sequestrar de carbono? Qual é a contribuição imensa que a pecuária vai fazer para tirar carbono da atmosfera? E nós não E precisamos ainda deixar de comer carne. produzindo, exato, e ainda produzindo um alimento mais nutritivo. É, Isso. As pessoas que falam que nós temos que deixar de comer é. carne, me desculpe, mas é um desconhecimento total, é uma ignorância falar uma coisa dessas.
e isso é Ah, fato. muito Mas muito bom. o Eu mais vi aqui, legal tem um infográfico é, só para complementar os números que tu falou, quando tu sim, disse que eles estavam falando de 30 e poucos quilos por quilo da carne, realmente tem um outro infográfico mais adiante, eu vou colocar, eu olhei aqui, mas eu coloco na tela depois, que fala nos Estados Unidos 33. Depois comenta de alguns outros e comenta também, por último, fala da carne bovina da fazenda, aquela dos Estados Unidos, que eles fizeram já vários estudos, a White Oak, sim, que ela sequestra, então, aham, mais do que emite. E aqui o Brasil, então, isso. se a gente atualizasse esse infográfico, estaria aqui com alguns 4 positivo ou até negativo, como a gente vai Ou ver. até mesmo negativo, como nós já temos nos trabalhos, e esse trabalho vai ser É. publicado, acho que até Ah, dezembro depois se submete esse é, artigo, né. Então assim, ó, é. e tem isso, e o bacana disso também, Lívia, assim, é que a gente tem que esclarecer e levar essas informações. Então tu já tem, assim, eu já tenho 13, 14 anos trabalhando com a CVEI, fazendo vários trabalhos com vários alunos, como eu falei, e a gente faz análise econômica sempre junto, né. Porque não Ah, adianta tu ficar falando de impacto ambiental e sustentabilidade, né, principalmente para o uhum, produtor, que ele quer saber como é que isso vai ficar na propriedade dele em termos de custo, né, o que que isso vai uhum, representar. E o mais legal, assim, ó, que todos os trabalhos que a gente faz, né, toda vez que tu faz alguma ação pontual para melhorar o teu processo na pecuária, em termos de mitigar esses impactos ambientais, tu tem ganho econômico no processo. Por quê? Porque, na verdade, a avaliação de ciclo de vida nada mais é do que uma ferramenta onde tu está analisando a eficiência do teu processo produtivo ao longo de toda a cadeia. E ela uhum. te sinaliza aonde são os pontos que estão correndo maiores emissões, e aí, pelo conhecimento técnico de cada um, tu atua especificamente nesses pontos. Só que isso é a mesma coisa que tu pensar o seguinte: é tu tá dentro de uma indústria e tu tá vendo e verificando lá qual é o nível de eficiência do teu processo. A gente está Uhum, otimizando o processo, tornando ele mais eficiente. E quando tu faz isso, sim. tu tem ganho econômico sempre. Muitos produtores têm essa preocupação. Vai comentar com eles até sobre questões ambientais, coisa assim, chegam a se atirar para trás, porque é mais um problema, é mais um custo. Não, é uma Uhum. solução. Tu vai ganhar É. dinheiro, tu vai ganhar mais por hectare produzido, tá. Então isso aí tem que deixar claro também, deixar e mudar essa concepção que existe também. Ah, perfeito. E eu vejo uma transposição também nas áreas, porque uma das pessoas que eu conversava bastante na época sobre análise de ciclo de vida aqui era da uma professora da engenharia de produção. Pra te ver, é tudo isso, né, os Aham. processos, a gente vai ali nessa cadeia, no Isso, caso aqui era do sapato, então, é a produção do sapato, ela já tinha trabalhado perfeito. muito é transpor esse conhecimento, mas é só Isso, para melhoria, para eficiência, então, os para engenheiros melhoria. gostam muito, né, dessa Sim, porque ela é uma ferramenta que tu pode usar em qualquer setor é, da economia, é, qualquer claro, um. Assim, ó, a gente aplica na área do agronegócio, da agricultura, da sim. pecuária, mas tu pode aplicar em qualquer setor, construção civil, florestal, tá, eu quero saber qual é o impacto ambiental para mim transportar um produto de navio de um porto para outro país. Qualquer setor tu pode aplicar. A ferramenta ela Isso, é ampla, ampla, é entendeu? A muito metodologia ampla. que está por trás é a mesma. Mas Claro, então, assim, claro. como tu falou, usou para avaliar a questão do couro, dos calçados. Uhum, Ela permite isso sem problema nenhum, né. E isso que é claro. legal também. É, exato. E uma coisa que eu queria te perguntar, Clã, quando tu comentou no início sobre o teu trabalho com a FAO, eu fiquei curiosa, talvez tu saiba um pouquinho também dessa história para contar, que é justamente daquele relatório que saiu um tempo atrás da Sombra, né, Livestock Long Shadow, que é justamente, É. o que deu origem a toda essa confusão aí de percentuais. Se tu quisesse comentar um pouquinho isso para quem não conhece essa história. Assim, na verdade, é o seguinte, né, Lívia, não é muito diferente do que eu comentei, né. O que que existem informações quais são as informações genéricas, né, aí querem extrapolar isso para todas as condições de todos os países do mundo, é impossível, vai dar errado com certeza, né, aí acabam fazendo Uhum, relatórios que não condizem com a realidade.
aí depois tem que fazer um outro relatório para corrigir aquilo que foi dito em alguns, né. Então, assim, o que É, que eu quero dizer? Que a gente tem que ter muito cuidado com as informações, né. E a gente precisa fazer as pesquisas, precisa, como eu disse, ter os nossos fatores de conversão, nossos fatores de emissões, né, para poder chegar o mais próximo possível, né. E mesmo assim, a a gente nunca vai ter uma certeza absoluta, porque a ciência é isso, a pesquisa é isso, a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo, vai entendendo mais pormenores que existem, né, para a uhum, gente poder chegar o mais próximo possível nas condições atuais, né, ou do momento, para refletir, ou extrapolar e ter um número, né, mais próximo possível do que a gente tem de conhecimento, né. Como eu disse claro, antes, nós tínhamos aí em 2010 40 quilos de CO2, hoje a gente tem 6, tem 8, tem 10, depende do sistema. Então, sim, a diferença é imensa, né. É a mesma é, coisa para a questão quando a gente pensa em falar em balanço de carbono, para a questão de sequestro, né. A gente tem muito que estudar sim, ainda, porque os solos são muito diferentes, né. Tem solos, como eu falei, não só a questão de argila e areia, né, mas uhum, mais arenosos, mas a própria estrutura desse solo, dos agregados que existem, se é solo que só é feito lavoura em cima, se é solo que tem integração com pecuária, que muda completamente, né. Então, toda a dinâmica sim, que existe. E isso é bacana, porque quanto mais se estuda, mais a gente vê, Lívia, que isso é importante sim, ó, mais a gente vê que menores são os nossos impactos, né. E eu costumo dizer assim até para os meus alunos e com quem eu converso assim, ah, por mais que falem mal, né, e se estão falando mal porque está incomodando também, né, tem que ter isso também, né, da nossa pecuária, da nossa agricultura, nós temos o melhor agronegócio do mundo, e isso é fato. Né? Em termos de tecnologia que se tem, não estou dizendo que todo mundo aplique, mas nós temos o uhum, conhecimento disso, né? E se a gente está aplicando tecnologia, a gente está sendo eficiente. Se nós estamos sendo eficientes, nós estamos impactando menos o meio ambiente. A gente só tem que ir mostrando todas essas coisas. perfeito, perfeito. Eu conversei com o Léo Canelas, acho que até comentei com ele que eu ia falar contigo depois, ele disse: "Nossa, vai ser 10, não sei o que, vai ser show". Comentei que a gente ia conversar, mas é bem isso, ele disse: "Nossa, nós temos os insumos, nós temos", não quer dizer que a gente precise aplicar tudo, mas saber dessas tecnologias, foi mais ou menos numa linha falando da saúde do solo, como é importante toda essa questão, que as pessoas não imaginam, né, o Justamente. quanto do carbono Ah, vai para o solo também, fica ali no solo. Nossa, é muito, são muitas coisas ah, acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes a gente tem um olhar talvez muito focado num item só e acaba perdendo esse todo. ah. Tu sabe que tu tocou num ponto agora aí que esse dia eu estava comentando com um amigo assim, ó, a gente fica andando aqui pelo Mato Grosso do Sul e dependendo da região a gente vai vendo as diferenças, né? Tem muita gente fazendo plantio direto. Tem outras regiões que tu vê que não estão fazendo plantio direto, né, os caras estão lá revolvendo solo, coisa e tal. E aí entra a questão do desconhecimento, né, para o produtor, para o agricultor, se ele soubesse, que eu acho que na verdade ele não sabe, senão ele mudaria, né, da importância que existe do plantio direto, né, em termos de deixar aquela biomassa alta, né, em cima do solo, não só para a questão da manutenção de temperatura e de umidade, mas na questão de agregação de matéria orgânica que vai dar no solo, que Uhum. vai acabar sendo o carbono, né. Claro que não é todo aquele material ali, é uma parte, 30, 40%, né, o resto vai ficar perdido, mas assim, ó, agrega muito e o carbono é o principal nutriente que existe no solo para todo o desenvolvimento da planta. Exato. Um dos principais, É. entendeu? Então, assim, ó, e o que que isso ocasiona, na verdade? Se ele se preocupar em fazer um plantio direto, com boa camada de biomassa em cima do solo, começar a tratar melhor esse solo, vai melhorar a saúde do solo, vai melhorar a estrutura física do solo, a microbiologia desse solo. Consequentemente, ele vai ter maior produtividade, né? E se ele souber fazer essa gestão adequada, ele vai começar a ter que usar menos fertilizante químico. Consequentemente, ele Uhum. vai ter uma redução de custo de produção, uma margem maior no negócio dele. Então, assim, é complexo, é extremamente complexo, Uhum. né. Isso até fugimos um pouco da questão da pecuária, mas de forma adequada, não tem problema nenhum de dar problema de compactação no solo. Então são essas coisas todas a gente tem que
desmistificando, né, e mostrando que isso tudo volta de novo no que eu falei, é otimização de processo, eficiência de processo produtivo. E aí tu Perfeito, vai ter perfeito. ganhos de novo, novamente, né, impactando menos o meio ambiente. A questão é, um Essa vai é a levar o questão. outro, um ganha-ganha, claro. Essa é a questão de desmistificar Justo. a pecuária, porque às vezes as pessoas põem, assim, meio que como se fossem diferentes, antagônicos. Ah, é bicho ou planta? Agricultura, pecuária. Até o pessoal mais, talvez, da saúde, que eu convivo também e ouço o pessoal às vezes, defende bastante os produtos de origem animal, e daí, não quer saber de grãos, não quer não sei o quê, e fica às vezes colocando quase como uma vilã, assim, essa parte da agricultura. Daí eu disse: Sim. "Gente, é Aham. agricultura e pecuária, né". Justo. Agropecuária Isso. um depende do outro, não vai existir Isso. um E ruminante todos são sem podem um ser não, claro, e todos podem ser eficientes, Lívia, claro. independente do tamanho do teu negócio. E isso tudo é possível Uhum. fazer numa pequena propriedade, numa média propriedade, numa grande propriedade, né. É Sim, ser eficiente como um gestor do seu negócio, né. Muitas vezes não requer exato. investimento nenhum, requer simplesmente uma mudança de de manejo, assim, o que quer dizer com isso, só para exemplo, ter uma área lá com uma subdivisão melhor de cercas naquela área para o gado, né, fazer um passeio, um rotatino do professor Paulo Carvalho aí da URGS, que é um sistema maravilhoso, né, que ele Sim, desenvolveu, muitos anos de pesquisa em cima disso. Então o quê? Nós temos aí meios, né, temos como fazer isso, né. E claro, aí o que que a gente está fazendo com isso? Impactando menos o meio ambiente, que é do nosso movimento de novo. Estamos emitindo menos gases de efeito estufa para a atmosfera. Quanto mais eficientes exato, formos, menor impacto nós vamos ocasionar. Maior exato, produtividade, maior rentabilidade do seu negócio a um custo menor, que é o que todo mundo deseja, todo mundo quer, né. exatamente, exatamente. É, uma das questões que às vezes até comento, eventualmente, sobre o livro, é que por mais que eu quisesse colocar aqui várias notas. É, uma notinha ali, explicando o que que é isso, ou trazendo um dado do Brasil. O livro já é bem longo, então, assim, 400 páginas, se eu fosse colocar todas as notas, se eles me deixassem todas as notas, ia longe. É, Mas uma foi plantio direto, que tu comentou agora, porque dizia ali ah, alguma coisa, sim, do estilo plantio direto, que os Estados Unidos agora começou a utilizar, algo assim. E eu coloquei embaixo o que que era plantio direto, porque dando uma explicaçãozinha para quem não é daqui, quem não sim, conhece, né, quem não é daqui não, quem não conhecia o termo, e também essa questão de como é usado no Brasil, como a gente tem esse ferramental todo. é. E assim, o livro traz tantas coisas boas, né, Lívia. Ele traz a questão da intensificação sustentável, né, da gestão de pastagens, né. Ele traz a questão da recuperação de áreas degradadas, a questão também de lavoura, pecuária, floresta, a questão do melhoramento genético, a questão da alimentação É. balanceada, a questão de bem-estar animal, né, a questão de valorizar essa carne de baixo carbono. Tem a questão que a gente nem Uhum. comentou do pagamento por serviços ambientais, né, a questão da educação do consumidor, a mudança de padrão de consumo. Então, assim, tem várias Sim. coisas muito bacana, muito legais, né, que o livro, nesse sentido, ele é maravilhoso, né, maravilhoso. E eu acho que É, todos deveriam ler o livro, né, para ter um maior esclarecimento, né, sobre essas questões todas, e poder, dessa é. forma, ir propagando isso para outros meios e outras pessoas, né. Eu acho que o livro é Perfeito. fundamental e tu foi muito feliz em fazer esse trabalho aí de tornar esse livro acessível, né, para o público brasileiro. Obrigada, Clândia. Ai, ótimo. Nossa, eu acho que já fiz todas as perguntas aqui que eu tinha mais ou menos anotada para gente conversar. Acho que ficou bem completo mesmo. Se tu tiver, queria na verdade que tu comentasse sobre o curso, que antes de começar aqui eu tinha visto que tu tinha uma publicação do curso de avaliação, Isso, e também uma é. mensagem final, onde as pessoas podem encontrar teu trabalho. Fica bem à vontade. Tá ótimo, muito obrigado. O curso, na verdade, assim, é um curso que eu elaborei ele, né, em função, assim, das aulas que eu ministro na pós-graduação, então eu tornei esse curso, assim, de uma linguagem mais acessível, né, não tão, aprofundado, né, porque a finalidade do curso é atender os públicos das várias áreas, né,
profissionais ou não, mas que queiram entender como a avaliação do ciclo de vida pode contribuir para o meio ambiente, no sentido de trazer informações, hã, que demonstrem o nível de impacto ambiental de determinados produtos, dependendo do que a pessoa quer avaliar, né. Então, Uhum. como eu disse Ah, assim, a não é avaliação do só ciclo para o de vida, agronegócio. a gente vai avaliar não, não, para todos os setores, Ah, né. que Claro que eu vou dar um legal. enfoque maior para o agronegócio, mas eu vou Sim, fazer, assim, explanações para outras áreas também, tá exemplificando para outras áreas também, né. Então, assim, vão abordar tudo desde essa questão do uso dos insumos, né, como é que ocorrem esses impactos, a cadeia toda, os elos entre as cadeias, né, o transporte, outras coisas mais que podem estar impactando, né. Quais são a como é que funciona essa ferramenta, quais são mais ou menos os tipos de cálculos que se faz, né, para a pessoa ter uma noção de como é que que se calcula, né, o impacto ambiental de um produto. Então o curso é mais ou menos nesse sentido. Como eu falei, já era para estar pronto, né, o curso, eu estou finalizando a parte aqui de preparo desses slides todos, que depois eu vou fazer uma gravação disso, né. E esse curso vai sim. ficar disponível numa plataforma, eu não vi qual plataforma ainda, tem algumas aí possíveis, né, e as pessoas vão poder acessar, vai ser um valor baixo, né, do curso, porque a ideia é disseminar o máximo possível, né, e conhecer, vai ser todo ele em módulos, né, módulos Uhum. e com dentro dos módulos ali, vários vídeos curtinhos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos no máximo, a ideia, para ficar uma coisa mais tranquila, assiste a hora que quer, Sim. vai lá, acessa, pode ver pelo telefone, pelo celular também, né. E eu vou disponibilizando os módulos aí com o passar do tempo, né, mas a ideia é essa, é fazer com que consiga transmitir para o público, né, eh, que existe ferramentas disponíveis, inclusive essa ferramenta em 2010, se eu não estou enganado, a avaliação de vida, né. Eu acho que, são tantas coisas assim, vou tentar resumir de uma maneira. Nós temos é que buscar sempre, que isso que o livro traz, né, entender como é que as coisas ocorrem, conversar com pessoas que realmente entendam sobre o assunto, né, para ir construindo um conhecimento, para não ficar só em função do que muitas vezes sai numa mídia, até por interesses específicos, né, mas não ficar, assim, à mercê do que é dito por aí. Então eu acho que esse é um dos pontos, assim, ler, ler o livro, né, o livro que trata da carne nossa de cada dia, né, e busque também outras informações para poder clarear isso e a gente poder ir desmistificando tanta fake news, como você fala tanto hoje, né, Lívia, que existe É. aí. Então, esse é um dos pontos, assim, fundamentais para a gente, mais ou menos, encerrando essa nossa conversa aqui. Ah, perfeito, perfeito. E eu tenho recebido, assim, algumas mensagens e esses dias eu recebi uma, Cláudia, eu até vou compartilhar aqui contigo, acho que tu vai gostar, de uma moça que disse assim: "Lívia, esse livro está sendo um divisor de águas na minha vida, porque eu tô deixando o vegetarianismo e eu tô assistindo todas as Olha suas só, lives". Ela comentou de uma live que tinha assistido com um médico, uma outra com a nutricionista, ela sim, falou: "Eu tô cada vez mais corajosa perfeito, em deixar o maravilhoso. vegetarianismo". Eu acho que de repente ela ganhou de É, porque às presente, eu não vezes sei. é, porque às vezes a pessoa é vegetariana, né, decidiu ser vegetariana, até por motivos, assim, de coisas que ela ouviu ou que ficou sabendo, que não são a realidade, não é verdade, né. E tanto é que o É, é. exemplo está aí, ó, ela está lendo, se informando, né, e talvez ela Uhum. vá deixar de ser vegetariana, porque ela entendeu o que que é na verdade, né. É, é. E daí, assim, eu fiquei tão feliz, eu disse: "Nossa, que relato, né, legal", porque uma coisa é a gente falar, né, que a gente brinca, assim, o preaching to the choir, né, falando ali para os convertidos, mas outra coisa é uma ex-vegetariana quase, falando que está sendo diferente da Justamente. saúde, Ah, daí eu fiquei pensando na saúde dela. eu acho Ah, é. Eu acho que isso aí para ti deve ter sido, assim, uma coisa maravilhosa, ouvir ler isso aí. eu disse: "Ganhei a semana já", foi segunda-feira que eu li, Sem eu disse: dúvida "Ih, minha alguma, semana tá". É, foi muito legal. Eu acho que ficar cada muito vez feliz. mais a gente falar sobre É, isso, assim, vai trazer mais e mais
clareza para essas dúvidas e também, se a pessoa escolhe por um tipo de alimentação, claro que ela tem a liberdade de escolher o que ela quiser, mas desde que Claro, ela sem esteja dúvida, embasada na verdade, justamente. né, não sendo talvez Claro, é isso aí. enganada ou tendo Induzida a fazer alguma coisa desconhecimento. por desconhecimento. Exato, É, um sem dúvida, desconhecimento. Exatamente. perfeito. Então tá bom. Então tá bem, Cláudio, muito obrigada novamente. Obrigadão pela tua generosidade de passar tanto conhecimento Eu que agradeço. pra todo mundo aqui, e depois eu Agradeço posso muito aí colocar o na teu legenda convite claro. e espero poder ter contribuído aí a tua expectativa de poder levar um pouco mais do pouco conhecimento que a gente tem na verdade, né, porque aquela velha história, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não Não sabe, sabe, que não tem sabe muita coisa nada. a É, estudar ainda. é verdade. Não, mas foi sensacional. Muito obrigada. Eu vou deixar depois aqui o teu contato, as tuas redes, que tu Ótimo, quiseres, pode me passar, para o pessoal entrar em contato contigo, e qualquer dúvida a gente maravilha. vai a gente vai falando aí. Tá bom então, muito obrigada. Então Boa tarde.